Capítulo 244. Reavaliação. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Wales aprendeu com Yales desde que ele era pequeno. Pouco tempo depois de se tornar o professor de Wales, Yale ficou profundamente impressionado. Yale sentiu que ele deveria ajudar Wales a se tornar o chefe, então ele o educou com muita atenção. Além de ser professor de Wales, a razão pela qual Yale ensinou Wales com dedicação foi por causa da tribo do Búfalo d'Água. Embora a tribo do Búfalo d'Água tivesse uma posição muito alta entre as tribos cabeça de bovino, devido a muito de seus famosos profetas, se Wales falhasse na luta pela sucessão, ele certamente seria oprimido por Gasol, e então os dias de Yale não seriam dos melhores. A tribo do Búfalo d'Água, da qual Yale vinha, certamente sofreria. Foi exatamente por causa disso que Yale deve ajudar Wales a suceder a posição. Só então ele seria capaz de garantir os benefícios da tribo do Búfalo d'Água. A tribo do Búfalo d'Água era a mais esperta de todas as tribos cabeça de bovino. Com Yale tendo uma idade avançada, ele havia visto muitas lutas familiares pela sucessão, então, ele falou sobre essas coisas para Wales desde criança. Com Wales sendo tão inteligente, quando Yale falou sobre a estranheza de ser atacado, Wales imediatamente entendeu o que Yale queria dizer. Yale não disse nada quando viu que Wales ficou sem palavras. Ele sabia que Wales nunca quis recorrer à hostilidade aberta com Gasol. Mesmo Wales sendo jovem, sua educação o fez entender que não importa quem ganhasse entre eles, os maiores perdedores seria a tribo do Touro Hercúleo, então ele nunca quis lutar contra Gasol. Entretanto, foi por causa de Wales ser muito esperto desde pequeno, que Gasol sempre o tratou como seu adversário e fez as coisas difíceis para ele. Pelo bem de sua própria segurança, assim como a de Yale e os que o rodeavam, Wales não teve outra escolha a não ser revidar. Com isso, os combates entre ele e Gasol haviam começado sem que ninguém percebesse. Gasol tinha longos anos de prestígio e conexões sociais, então ele teve uma vantagem na sucessão, mas Wales teve um toque de genialidade desde pequeno, e com o apoio de seu pai, ele não ficou na mão inferior também. As brigas entre os dois sempre estiveram nos bastidores, e não em campo aberto, com a luta deles dentro dos limites, e nunca longe demais. Coisas como ameaçar a vida um do outro foi algo que eles nunca fizeram. O assunto desta vez era um pouco estranho. Depois que Wales pensou nisso, ele franziu a testa e falou: "Eu sinto que há algo de estranho sobre este assunto." Você está dizendo, professor, que isso foi possivelmente causado por Gasol. Mas por que ele iria querer minha vida neste momento? Ele não iria certo. O pai ainda está vivo e bem. Se ele tentar fazer um movimento contra mim, o pai não o deixará ir, e assim, ele não terá esperanças de se tornar o próximo chefe da tribo. Mesmo que o segundo irmão e o quinto irmão não sejam adequados, o desempenho do sexto irmão nesses anos é aceitável. O oitavo irmão e o nono irmão ainda não cresceram, e não é como se não houvesse ninguém para se tornar chefe da tribo sem nós dois. Ele não terá nenhum benefício em me remover neste momento, ou ele tem. E Yale também se sentiu muito confuso depois de ouvir o que Wales disse. Ele franziu a testa e disse: "Se ele, Gasol, está realmente por trás disso, a menos que ele possa se tornar de imediato o chefe da tribo depois de remover você, o chefe da tribo não o deixará impune. Mas agora o chefe da tribo ainda está vivo, é impossível para ele, Gasol, virar o chefe da tribo. Ele não ousaria fazer um movimento contra o chefe da tribo, já que os grandes anciãos nunca concordarão com isso. Pelo que parece, essa coisa toda não é obra sua. Pode ser que outras pessoas querem lidar conosco." Wales também franziu a testa. As partes suspeitas desse assunto eram muitas, então ele não conseguia entender tudo na época. De repente, Wales pensou em alguma coisa e perguntou: "Professor, você acha que esse assunto está relacionado a Zalhai?" E Yale pensou um pouco e balançou a cabeça: "Zalhai é um humano. Humanos não podem comandar a tribo do chacal. Você também viu que os chacais haviam realmente perecido. Se Zalhai estivesse em uma conspiração com eles, ele não teria dado um golpe tão letal neles." Wales assentiu: "Então quem pode ser? Nós nunca ouvimos falar de alguma tribo fazer contato com a tribo do chacal. O nome deles é muito ruim na pradaria."
Se for descoberto que alguém está fazendo contato com eles, esse alguém também terá uma péssima reputação. Não existe ninguém tão ousado assim, existe. E Eyal assentiu para a declaração. O ataque da tribo do Chacal desta vez era muito estranho. Na pradaria, a tribo do Chacal sempre foi conhecida por ter vantagens em vez de desvantagens. Eles não tocariam em nada que achassem ser perigoso. No entanto, desta vez eles enviaram 2.000 dos seus mais fortes homens para matá-los, o que fez com que Eyal e Wales não chegassem a conclusões em suas mentes. Depois que os dois discutiram por um tempo, o que no final acabou sendo inconclusivo, Wales mudou o assunto para Zalhai. Wales olhou para Eyal e perguntou: Professor, se Zalhai realmente tiver muitos grãos em suas mãos que podem ser vendidos para nós a esse preço, devemos ir em frente imediatamente. E Eyal pensou um pouco e assentiu: Nós devemos, mas é melhor que esse assunto não envolva a tribo. Neste momento, Gazol tem um grande poder na tribo, então, eu acho que devemos deixar a tribo do Búfalo d'Água e a tribo do Touro Lutador entrarem em contato com Zalhai primeiro. Se Zalhai realmente tiver muitos grãos, então os problemas de grãos da tribo do Búfalo d'Água e da tribo do Touro Lutador será resolvida. E por você estar liderando esse assunto, eles terão gratidão em relação a você, e isso se tornará um poder em suas mãos. Se Zalhai for um mentiroso, então os únicos na perda serão a tribo do Búfalo d'Água e da tribo do Touro Lutador também, e então você pode resolver o problema em seu lugar, e eles não irão culpá-lo. O que você acha? A ideia de Eyal não foi ruim. Como a tribo do Touro Hercúleo tinha Gazol, sempre teria alguém no caminho de Wales, então Eyal deixou Wales fazer com que as tribos do Búfalo d'Água e do Touro Lutador lidassem com o assunto. A tribo do Touro Lutador também era um ramo da raça cabeça de bovino com força de luta poderosa. Com o contato frequente entre eles e a tribo do Touro Hercúleo, as 4 irmãs mais velhas de Wales se casaram com a tribo do Touro Lutador para forjar laços. Para Wales, o benefício era grande. Se ele tivesse o apoio da tribo do Touro Lutador, ele teria grandes esperanças em se tornar o chefe da tribo do Touro Hercúleo. A tribo do Búfalo d'Água tinha um lugar especial entre a raça cabeça de bovino. Seu poder de luta não era ruim, e com a reputação de serem os mais espertos de todos na raça cabeça de bovino, a tribo do Búfalo d'Água teve uma certa influência. Se Wales tivesse o apoio da tribo do Búfalo d'Água, então isso ajudaria a conseguir um certo efeito em sua sucessão na posição de chefe da tribo. Na pradaria dos Homens-Fera, quando qualquer tribo dominante de uma grande raça queria selecionar seu próprio chefe da tribo, não seria apenas uma questão daquela tribo. Era uma questão de todas as tribos de ramo. As palavras dessas tribos de ramo às vezes influenciavam o posicionamento do próximo chefe da tribo. Por exemplo, a tribo do Touro Hercúleo, que era a tribo dominante dentre todas da raça cabeça de bovino. Se eles quisessem escolher seu próximo chefe da tribo, então eles não poderiam decidir sozinhos. Eles também precisavam da opinião de todas as outras tribos de ramo com cabeça de bovino. A razão pela qual esse tipo de situação estava presente era devido ao fato de que, uma tribo dominante de uma grande raça não podia ordenar as tribos em volta durante ocasiões normais, mas ao lutar em grandes guerras, a tribo dominante podia ter a grande responsabilidade de comandar todas as tribos de ramos de toda a raça. Para dar um exemplo, se os Homens-Fera travarem uma guerra contra os humanos, os Homens-Fera iriam naturalmente comandar suas tribos de guerra como lordes. Eles normalmente escolheriam um marechal para comandar todos os Homens-Fera. Todos os chefes de tribos das várias grandes raças seriam os vários generais, cada um deles encarregado de sua própria raça. Todos os chefes da tribo das tribos de ramo seriam os oficiais sob os generais, que deve ouvir o chefe durante esse tempo. Era por causa disso que a posição de chefe da tribo dominante era extremamente importante. Agora mesmo dentro da tribo do Touro Hercúleo, o poder de luta de Gazol era algo profundamente enraizado em suas mentes. Se Wales e Gazol continuassem lutando dentro da tribo, então Wales seria o único perdedor. Foi por isso que Eyal já planejava que Wales fizesse contato com outras tribos de ramo com cabeça de bovino. A aparição de Zalhai aconteceu de lhes dar uma boa oportunidade. Grãos era algo que faltava para os Homens-Fera. Para os Homens-Fera, não havia tal coisa como grãos demais, então para Wales, usar grãos para forjar laços com a tribo do Búfalo d'Água e do Touro Lutador, seria uma atitude correta. Depois de pensar sobre isso, Wales assentiu: acho que posso fazer isso.
Minhas irmãs estão na tribo do touro lutador, então conexões não será um problema. E você faz parte da tribo do búfalo d'água, professor, então também não deve ter problemas lá. Quando sairmos, vou discutir isso com Zalhai. E Yale assentiu. Ele olhou para o céu e disse: o lado de fora deve estar pronto agora, então vamos sair depois de alguns momentos. Ah, certo. Zalhai deixou seu pessoal trazer alguns vegetais. Vamos dar uma olhada. Wales assentiu para isso. Para os homens fera na pradaria, vegetais frescos eram obviamente bens de luxo. Mesmo uma tribo dominante como a tribo do touro hercúleo, não podia simplesmente comê-los. Wales assumiu que o que Zalhai lhes deu não seria mais do que coisas como rabanetes mágicos que poderiam ser facilmente armazenados, e assim não lhes deu atenção. Wales seguiu Yale para fora da tenda. Já era tarde e o tempo estava bom. Os dois ficaram estupefatos no momento em que saíram da tenda, porque viram que mais de uma dúzia de cestas foram colocadas do lado de fora da tenda. Cada cesta continha um tipo de vegetal. Os vegetais eram bastante comuns no continente, e Wales e Yale sabiam quais eram. Eles não seriam surpreendidos. O que os surpreendeu era o fato de que todos esses vegetais estavam realmente frescos. Tão frescos! Era como se eles tivessem sido acabados de serem arrancados. Os dois olharam um para o outro, e viram um tremor nos olhos um do outro. A razão pela qual eles vieram aqui era exatamente pela qual Meg imaginou. Eles estavam aqui para um julgamento. Isso era algo que todos os jovens adultos de todos os homens fera tinham que experimentar. Wales não foi uma exceção. Sair do lado de fora para passear não era algo que os outros se importavam, mas havia uma regra que não podia levar mais de 500 escoltas. Isso foi ordenado por todas as tribos de homens fera. A razão pela qual as escoltas foram trazidas durante o passeio estava relacionada com a situação na pradaria. A pradaria dos homens fera era simplesmente muito grande e haviam muitos perigos. Seria muito difícil sobreviver sozinho na pradaria. A fim de garantir a segurança da geração mais jovem, eles foram autorizados a levar escoltas. Jovens homens fera, que saiam para passear eram muitas vezes pessoas com identidades semelhantes a príncipes. Aqueles cujo status era insuficiente, normalmente teriam que se ocupar com suas próprias tribos todos os dias, sem tempo de sair. Eles começaram a lutar a batalha com adultos nas tribos desde pequenos. Não houve necessidade de participar de julgamentos. Em outras palavras, o julgamento era, na verdade, algo que permitia que a próxima geração de pessoas poderosas nas tribos saísse e visse o mundo a fim de reduzir suas atitudes nobres. Wales veio a este lugar principalmente para olhar a cidade humana na fortaleza da Parede de Ferro. Wales ainda era jovem, e ele não participou da guerra anterior entre humanos e homens-fera. Embora houvesse a cidade do Deus Besta, não tinha uma cidade coberta de pedras, por isso Wales sempre esteve curioso sobre as cidades revestidas em pedras dos humanos. Ele queria usar a chance em seu julgamento para olhar para uma cidade humana. Embora Wales nunca esteve na fortaleza da Parede de Ferro antes, ele ainda sabia sobre o caminho da viagem. Ele sabia muito bem que, a partir de sua localização atual, levaria vários dias de viagem para chegar à fortaleza da Parede de Ferro, e esse lugar não poderia produzir esses vegetais. Em outras palavras, os vegetais de Zalhai vieram de ainda mais longe. Isso significava que esses vegetais haviam chegado aqui há alguns dias, pelo menos. O fato de que os vegetais puderam conservar sua frescura nesses poucos dias, como se tivessem acabado de serem colhidos, foi surpreendente demais. Ia olhou para Wales, mas ele não disse nada. Ele se virou para voltar para a tenda, e uma vez lá dentro, ele falou com Wales: Wales, acho que teremos que reavaliar a força de Zalhai. Wales assentiu com a cabeça e depois olhou para Yale com incompreensão. Por que esses vegetais estão frescos, professor? Como eles os mantiveram tão frescos? Yale sorriu levemente. Eu suponho que ele tem um equipamento espacial em mãos. Equipamentos espaciais são coisas pesquisadas pelos magos humanos. Esse tipo de coisa é um subespaço que pode ser usado para armazenar objetos. As coisas armazenadas dentro desse subespaço podem durar muito mais tempo do que fora. Ele provavelmente tem uma coisa dessas em suas mãos. Eu nunca imaginei que ele realmente usaria um equipamento espacial para colocar vegetais.
Wales também tinha ouvido falar da escassez de equipamentos espaciais, mas não havia tais coisas na posse dos Homens-Fera, então tudo sobre eles era simplesmente dito a ele. Ele não os entendeu o suficiente. Mas ele pensava que equipamentos espaciais deveriam ser muito preciosos também. Caso contrário, com tantos mercantes humanos viajando para a pradaria, eles não estariam usando comboios até agora. Eles não iriam preferir usar equipamentos espaciais. Wales falou enquanto seus olhos brilhavam. Professor, isso não significa que Zalhai tem um método que lhe permite transportar os grãos das terras humanas de uma maneira rápida. Se esse foi o caso, acho que é muito provável que ele tenha muitos grãos como ele afirmou. E Yale assentiu. Sua força parece ser impressionante, mas ainda é prudente que tomemos cuidado. Apesar de não sermos a tribo mais poderosa de todas as raças de homens-fera, nossa força está lá em cima. Mesmo se comparados com as outras tribos de guerra, a nossa raça cabeça de bovino pode conseguir permanecer na competição. Se não fosse por algumas das tribos de ramo nos arrastando para fora, nós já teríamos nos tornando uma tribo de guerra. Essa força de fato deixaria muitas pessoas com ciúmes. Não podemos ter certeza de que não ficaremos de olho nos humanos mentirosos. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.